E aí pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Historinha da segunda-feira, diretamente de São Paulo. Hoje nós estamos aqui de férias, né? Mas fazer um boletim aqui, vamos lá. Boletim Ozempic, né? Por que me motivou a fazer um vídeo agora e falar um pouco sobre essa questão do Ozempic, né? Na semana passada, vocês viram lá essa questão da Agência Europeia de Medicamentos, o EMA, pesquisando alguns casos de ideação suicida ou de pensamentos suicidas em usuários de Ozempic, né? Aí, como agência, né, todas as vezes que existe uma situação dessas, eles são obrigados a investigar, né? É uma agência que investiga segurança envolvendo o uso de medicamentos, tá? E aí, eles já soltaram os dados, né? Existiram 6 casos, não teve nenhum. Depois foram apurar isso com mais frequência, não houve nenhum caso de suicídio. Existiram 6 casos de pensamentos suicidas. Eram pessoas que estavam usando medicamento e falaram que tinham pensamentos suicidas em relação a tirar a própria vida. Então, todas as vezes que tem qualquer situação envolvendo o uso de medicamentos, a agência vai investigar, tá? E aí, gente, não preciso nem falar para vocês que o meu direct aqui virou uma loucura, né? Que a internet virou uma loucura, porque assim, 1 milhão de pessoas falando coisas contraditórias e diferentes. Infelizmente, alguns médicos que têm muitos seguidores, né? E que têm interesses diferentes, falando, tá vendo? Eu avisei, tá vendo? Eu falei. E aí, gente, a gente tem que se manifestar na posição de especialista em obesidade. A maior parte desses médicos que falam hoje, eles não são endocrinologistas, eles não são especialistas. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e a ABESO, a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, se manifestou, depois vou colocar aqui o manifesto para vocês, dizendo que até o presente momento não existe nada, que é só uma investigação. Então, todas as vezes se levanta uma suspeita, existe uma investigação. Só que o medicamento, muito provavelmente, vai ser, entre aspas, absolvido disso, porque ele não faz efeito sobre o sistema nervoso central. Então, para tentar organizar um pouco essas coisas, vamos pontuar algumas coisas aqui. A primeira delas, obesidade é uma doença. Obesidade não é um estilo de vida, tá? E as pessoas que são portadores de obesidade, elas são das pessoas mais discriminadas no mundo, tá? Porque elas recebem vários carimbos, vários títulos. Ah, você não emagrece porque você não quer. Ah, se você fechasse a boca, você não precisava usar remédio. Ah, se você vier aqui pro meu spa, né? Aí tem o tal do sorrindo alguma coisa, né? Que já veio aqui, né? Não precisa disso. Gente, obesidade é uma doença. Existe sim a obesidade situacional, que é aquela pessoa que ganhou peso por gestação, por qualquer coisa, pandemia, e tem um sobrepeso só para emagrecer. Mas existem pessoas que lutam a vida toda contra a obesidade. Essas pessoas são rotuladas, julgadas, discriminadas, tá? Então, primeiro ponto, a obesidade é uma doença e existem medicamentos para tratar a obesidade. E o Ozempic é sim um medicamento para tratar a obesidade. Segundo ponto, né? Sim, o Ozempic é um medicamento para tratar a obesidade. Não, Sidney. O medicamento para tratar a obesidade é o Wegovy, que é o mesmo remédio do Ozempic. Então, quando o laboratório lança um medicamento, ele lança primeiro para diabetes, porque ele ganha 10 anos de patente, exclusividade, ninguém pode copiar a molécula. Mas se você lança esse mesmo medicamento com outro nome, com uma outra indicação, você tem um tempo a mais de exclusividade para, entre aspas, custear essas pesquisas adicionais que você fez. Então eles lançam novamente o mesmo remédio, com outro nome, o Wegovy, com bula para obesidade. Mas a molécula semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, é sim um medicamento aprovado, uma molécula aprovada para tratamento da obesidade. Tá? Porque tem um monte de gente falando besteira. Não, isso é um remédio para diabetes e usa off-label, né? O nome comercial Ozempic é para diabetes. O nome comercial Wegovy é para obesidade, mas ambos são semaglutida, um mesmo medicamento. Terceiro ponto, todo medicamento tem efeitos colaterais, todo medicamento. Se vocês pegarem uma bula de aspirina e forem ler, até displasia de medula pode dar, entendeu? Todo medicamento tem efeitos colaterais, por isso que vocês não podem usar medicamentos sem prescrição médica. Então não é porque é usado para tratar a obesidade que é esse oba-oba, né? Então as pessoas compram, usam de forma errada, tá? E não sei nem se essas pessoas tiveram pensamentos suicidas, estavam usando da maneira correta. Provavelmente sim, porque foi na Europa e lá é mais difícil você comprar medicamentos sem prescrição médica, tá? Então é um medicamento, e como todo medicamento ele pode dar efeitos colaterais, e por isso que ele tem que ser prescrito e acompanhado por médicos, de preferência médicos especialistas que saibam o que estão fazendo, não que nem os picaretinha que passa para usar todo dia um medicamento que é de uso semanal. Então o uso correto do medicamento, lembre que eu sempre falo aqui, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Outra coisa muito importante, ontem eu estava assistindo lá um vídeo no YouTube aqui, uma pessoa que usou o Ozempic parou e engordou tudo de novo, e foi lá e fez um vídeo sobre isso. Aí lógico que eu já cheguei lá e cutuquei, falei, olha,
Se você parasse de tomar o teu remédio para diabetes, o que aconteceria com o seu diabetes? Subiria novamente. Se você parasse de usar o seu remédio para pressão alta, o que aconteceria com a sua pressão? Subiria novamente. Então, gente, a obesidade tem que ser encarada dessa mesma forma, tá? Existem pessoas, não todas, que têm obesidade, doença crônica, e que têm que usar um medicamento para sempre, da mesma forma que a pessoa que tem hipertensão, da mesma forma que a pessoa que tem diabetes. Então, o entendimento sobre obesidade hoje é esse entre os especialistas, tá? Então, vocês vão ouvir um monte de blá blá blá, depois que parem agora, por quê? As pessoas que estão fazendo esses comentários, elas não estão estudando, elas não estão dentro do contexto atual que a obesidade é encarada, que é esse o contexto de obesidade e doença crônica. Então, cuidado com quem vocês seguem, cuidado com quem vocês escutam e assistem. Gente, e por último, mas não menos importante, a gente tem visto, infelizmente, aumentar muito a ocorrência de suicídio. A gente, é proibido de divulgar, mas volta e meia a gente fica sabendo de uma pessoa próxima da gente, ou da cidade que a gente mora, ou do grupo de amigos que a gente faz parte. Olha, o filho do fulano se suicidou, chegou no ato extremo. Por quê? A gente vive, um dos grandes males da humanidade atualmente é esse, entendeu? Então as pessoas se suicidam por vários motivos, entendeu? Agora vocês imaginam assim, o Ozempic é uma medicação usada numa população que sofre com diabetes, que sofre com obesidade. Então, essa população em geral, a gente já tem tido um aumento muito grande de nível de suicídio. Você imagina nesse tipo de população, tá? Então, cuidado, tá? A imprensa exagera. É lógico que, assim, existe a necessidade da investigação? Claro que sim, tá? Mas há de ser muita calma, muita tranquilidade na hora da gente pegar e, rotular as coisas, tá? Porque fazia muito tempo que nós não tínhamos medicamentos tão bons e tão eficazes contra a obesidade, tá? Existem pessoas que têm obesidade, tomam medicamentos psiquiátricos, né? E tinham indicado, por exemplo, você tem o quê? Sibutramina. Você não pode misturar isso com nada. Se a pessoa já toma um remédio para ansiedade, para depressão, você não pode dar. E sibutramina não trata as causas do problema. Eu tenho Orlistat. Orlistat é um remedinho que faz você jogar um pouquinho de gordura fora pelo intestino. Não resolve as causas da obesidade. Eu tenho lá manipulados, eu tenho bupropiona, naltrexona, que também não age nas causas. Então, fazia muito tempo que a gente não tinha medicamentos tão bons e que agissem diretamente na fisiopatogenia da obesidade para a gente poder ajudar a tratar esses pacientes que precisam de um tratamento. Tem remédio para tudo nesse mundo, só que quando é para obesidade, todo mundo torce o nariz, tá? E encarem obesidade como uma doença séria. Pessoas sofrem por conta de obesidade, então parem de levantar o dedo e falar, tá vendo? Você emagreceu porque tomou remédio, você vai engordar tudo de novo. Parem de falar coisas que vocês não sabem o que estão falando. Comecem a olhar o próximo com um pouco mais de compaixão. As pessoas sofrem por conta das doenças que têm. E quando é obesidade, que é uma doença visível, as pessoas sofrem mais, tá? Então, cuidado. O dia que vocês forem levantar o dedo para apontar uma situação, pensem primeiro se vocês têm capacidade técnica para fazer o tipo de julgamento que vocês estão fazendo. Em segundo lugar, se vocês estão fazendo bem ou mal para a pessoa que está do lado de vocês, porque essas pessoas são seres humanos que sofrem com as doenças que têm e precisam de ferramentas boas, seguras para tratar a doença que elas têm, tá bom? Fica aí a reflexão, um beijo para vocês, fiquem com Deus.